Olá, senhores, tudo bem? Eu me chamo Janaína Rosar, sou professora de Direito Administrativo aqui do Rico Domingues Concursos e hoje a gente veio para uma videodica referente não ao direito administrativo. A videodica de hoje a gente vai falar da história da PRF, isso mesmo. Finalmente saiu aquele edital que a gente tanto esperava, né? O edital da PRF, e a minha videodica de hoje eu vou falar um pouquinho da história da Polícia Rodoviária Federal, essa instituição qual eu tenho imenso prazer de fazer parte desde 2004, tá, gente? Então vamos começar, essa videodica, vamos falar um pouquinho sobre essa matéria que vai cair na prova de vocês. O edital, a gente conversou naquela aula que a gente deu uma previsãozinha ali de como é que estava o edital, a gente teceu alguns comentários a respeito desse edital, e eu falei que eu estava muito feliz porque era um edital que prestigiava a carreira do policial rodoviário federal, no sentido de que ele está cobrando bastante legislação de trânsito, que é uma matéria bem importante para quem quer ser, né, policial nessa área da Polícia Rodoviária Federal, para quem quer atuar nessa área, e ele está cobrando a história da PRF, então é muito legal que vocês vão entrar lá já sabendo de onde nasceu, como é que isso tudo surgiu. E nessa videodica a gente vai falar um pouquinho desse assunto, que é o que a gente vai ver depois mais aprofundado em sala de aula. Então vamos começar, né? Umas fotinhos saudosistas aqui para a gente relembrar como é que foi essa história da PRF. Então tá, a situação começa o seguinte, a gente está lá em 1928, tá? Quando então o presidente Washington Luiz, por meio de um decreto, né, ele cria ali a situação do policiamento, né, nas rodovias. A primeira nomenclatura que a Polícia Rodoviária Federal teve lá em 1928 foi a Polícia das Estradas. Por meio do decreto 18323, ele cria, entre várias situações, a situação da Polícia das Estradas de Rodagem, né? Então, a Polícia Rodoviária Federal inicialmente ficou conhecida como Polícia das Estradas de Rodagem. O presidente Washington Luiz, que foi quem, né, emitiu esse decreto e criou a Polícia Rodoviária Federal, esse decreto é da data de 24 de julho de 1928. Prestem atenção que essa é uma data bem importante, comemorada nos dias atuais também, tá? Então, 24 de julho de 1928. Aí inicia a história da hoje Polícia Rodoviária Federal. Antes era Polícia de Estradas de Rodagem, tá? Por meio do decreto que ele criou. E esse presidente Washington Luiz, ele era conhecido na época, ele tinha até o apelido de estradeiro, né? Então já facilita aí essa vinculação da gente. Ele tinha o apelido de estradeiro justamente porque, na concepção dele, o governar era abrir estradas. Ele dizia que governar era abrir estradas para que se pudesse povoar o interior, né? O interior do Brasil não era muito habitado, não era muito povoado, então ele dizia que abrindo estradas iria povoar, né, o resto do país. Então ele cria pra gente, ali inicia, né, aquele embrião, como tá lá, que você pode ver a história lá no Agências PRF, no site da Polícia Rodoviária Federal, e esse embrião da Polícia Rodoviária Federal nasce aqui, né, com o presidente Washington Luiz, cujo tinha o apelido de estradeiro, por meio de decreto, determinando, né, o policiamento, a criação da Polícia das Estradas de Rodagem, né, o policiamento nas, então, estradas que ele estava criando. E aí, outras personalidades importantes, gente, só lembrando, essa é uma matéria que ela nunca veio cobrada em prova, então a gente não tem questões, né, a gente vai fazer similar ao método CESP aqui, a gente sabe o que o CESP costuma cobrar, pela rotina dele a gente vê, ele gosta de personalidades, ele gosta de datas, a gente vai vendo pelo perfil da banca, mas é uma matéria nova, essa matéria ainda não foi cobrada, ela entrou nesse edital de vocês, então a gente está vendo os fatos importantes aqui, no qual o CESP pode se agarrar para fazer a questão da prova de vocês, beleza? Então vamos lá, outra personalidade, além do presidente Washington Luiz, que tinha o apelido de estradeiro, que criou ali a Polícia de Estradas de Rodagem, em 24 de julho de 1928, a gente tem também outro personagem muito importante, que quem já é da corporação sabe a história do famoso Turquinho, né? O Antônio Félix Filho, também conhecido, né, tinha um apelido carinhoso de Turquinho, à época. Ele foi chamado para exercer esse patrulhamento, né? Para fazer esse patrulhamento de tráfego nessas rodovias até então que existiam. E qual foi as rodovias no qual ele foi chamado lá, né, pelo Nassau Crossato e o Iedo Fiuza? O Iedo Fiuza, ele dirigia, né, o que era a Comissão de Estradas de Rodagem, né? A gente tem a comissão, a gente
vai seguindo uma linha do tempo. Na aula a gente vai seguir uma linha do tempo. A gente tinha a Comissão de Estradas e Rodagem, aí depois virou DNR, né, pro então hoje chamado DENIT. Mas essa Comissão de Estradas e Rodagem, quem gerenciava ela, quem dirigia ela, chamou, né, o Iedo Fius e o Natal Crossato, chamaram o Antônio Félix Filho para cuidar dessa parte aí referente a esse patrulhamento, né, esse patrulhamento do trânsito ali nessas rodovias federais. E as rodovias no qual ele cuidava, ele foi chamado, o primeiro patrulheiro rodoviário federal é o Antônio Félix Filho, também conhecido como Turquinho. Em 1935, ele foi chamado para exercer esse patrulhamento nas rodovias até então Rio-Petrópolis, Rio-São Paulo e União Indústria. Era nessas rodovias que ele exercia esse patrulhamento. Então, por isso que eu digo que quem é da PRF, né, sabe a história do Turquinho, que ele é o conhecido como o primeiro policial rodoviário federal, né, o que a gente chama de plaqueta 01, né? Ele recebeu a identificação, ele é o 01 da turma, gente, não tem, né? Você vai tentar fazer seu curso de formação, você vai tentar passar em primeiro, sair em tudo primeiro, vai tentar ser o 01, mas o 01 de verdade, todo mundo da PRF sabe que foi o Turquinho, o Antônio Félix Filho, que deu origem a tudo isso aqui, né? Então, em 1935, conhecido como o primeiro patrulheiro rodoviário federal, ali tá a fotinho dele, ó, ele e sua Harley Davidson, né, que tá aquela foto inicial ali, ele exercia o patrulhamento na Rio-Petrópolis, Rio-São Paulo e União Indústria. Qual era a estrutura que passaram para ele fazer esse patrulhamento nessas rodovias? Ele tinha 2 motocicletas Harley Davidson, tá, gente? Já era moto boa, né? Mas tinha 2 Harley Davidson, e ele contava com o auxílio de 450 vigias da Comissão de Estradas e Rodagem, o então CER, tá? Ele contava com o auxílio desses 450 vigias para fazer o patrulhamento naqueles locais que a gente falou ali anteriormente. E aí, o tempo, né? A situação vai se desenvolvendo cronologicamente no tempo, e aí no dia 23 de julho de 1935, eles conseguem criar o primeiro quadro de policiais. Eles conseguem chamar 13 pessoas, que lá depois a gente tem o nome dessas 13 pessoas, mas ele consegue chamar 13 pessoas que vão exercer esse patrulhamento, essa fiscalização, esse cuidado nessas citadas rodovias. E esses 13 que foram chamados ficaram conhecidos como inspetores de tráfego. Então ele chama 13 para exercer esse patrulhamento, essa fiscalização, e esses 13 receberam a denominação de inspetores de tráfego. Gente, essa nomenclatura inspetor, a gente ainda usa informalmente ali dentro, mas ela, até pouco tempo atrás, ela era ainda usada na Polícia Rodoviária Federal. Quando você entrava, né? Você entrava ali na classe 1, né? E depois você ia progredindo na carreira. Quando você atingia o final da carreira, você virava inspetor, em homenagem aqui a essa parte da história da PRF. Há alguns anos mudaram-se a nomenclatura, agora a nomenclatura para quem chega ao final da carreira é classe especial, né? Daí tem os níveis, mas antigamente recebia-se o nome, quando você alçava o final da carreira, chegava no topo da carreira, você recebia o nome de inspetor, tá? Em homenagem a eles aqui. Então, à época, esses 13, né, que ele chamou para compor a equipe dele, foram chamados inspetores de tráfego. Lembrando que o 01 era o Turquinho, tá, gente? Então, vamos lá. 13 para auxiliar ele. E aí tiveram o primeiro posto de fiscalização na estrada Rio-Petrópolis, na localidade de Castainha. Então, a localização do primeiro posto foi na Rio-Petrópolis, chefiados pelo Turquinho, na Rio-Petrópolis, na localidade de Castainha, tá? Continuando aqui. Então, com essa situação de marcos históricos e nomenclaturas históricas. Vocês foram se ligando, né? A gente falou aqui, olha só, dia 24 de julho de 1928, nasceu um embrião da Polícia Rodoviária Federal. Dia 23 de julho de 1935, se compõe o primeiro quadro de policiais rodoviários federais. Se liga nessas datas, né? Porque elas são importantes até hoje, você já vai entender o porquê. Vamos lá, agora olha só. Primeiro posto na localidade de Castainha. E aí, a situação vai desenrolando ao longo do tempo, né? A gente vai ver melhor isso em sala de aula, mas aí, essa Comissão de Estradas e Rodagem, aqui então, em 1937, aqui então, Comissão Nacional de Estradas e Rodagem, ela vira o famoso DNR, tá? Ela passa a ser DNR. E com essa mudança de nomenclatura, não ocorre só uma nomenclatura para DNR. Ocorre a mudança também. A polícia deixa de ser a Polícia das Estradas de Rodagem, né? E passa a ser efetivamente
a Polícia das Estradas, né? Então aqui a nomenclatura da Polícia Rodoviária Federal, com o surgimento deste departamento, passa a ser Polícia das Estradas efetivamente. A gente tem outro marco histórico. Em 1941, em janeiro de 1941, cria-se o primeiro, né, Código Nacional de Trânsito. Esse foi aqui o primeiro, o pioneiro, né, vamos dizer assim, em janeiro de 1941. Eles criam o primeiro código, até então o nome que tinha, Código Nacional de Trânsito, tá? E depois, em setembro deste mesmo ano, de 1941, é criado o CONTRAN. Isso mesmo, gente. O CONTRAN, que tem essa força de resolução, que vocês vão ter que estudar para a prova de vocês, foi aqui, ó, criado em setembro de 1941. Joia? Vamos continuar aqui. Agora, vamos dar mais um salto aqui. Olha só, gente. Vocês viram lá que a gente estava falando anteriormente, né? Que em 1935 ele cuidava Rio Petrópolis, Rio São Paulo e União Indústria. Eram as rodovias patrulhadas por eles. Agora aqui, qual é a situação? Até 1939, tá? Eles continuavam com Rio Petrópolis, Rio São Paulo, União Indústria, mas acrescentou aqui, ó, a situação da Rio Bahia. Até 1939 conseguiram incluir apenas mais a Rio Bahia na situação do patrulhamento. Então, assim, um estado que queria, né, criar estradas para desenvolver, né, para fomentar o desenvolvimento, então estava pouco aí, né? Só ter aumentado a Rio Bahia aqui nessa situação. E aí depois a gente tem um salto que em 1943 abre-se, né, mais estradas lá na região do Paraná e o Paraná cria o Núcleo de Polícia das Estradas. Então, até aqui tinha pouca coisa, né? Só aumentou mais a Rio Bahia na situação do patrulhamento. Aí depois, em 1943, abrem-se várias estradas no Paraná e Paraná cria o Núcleo da Polícia das Estradas lá no Paraná, onde desenvolveram várias rodovias e começou o patrulhamento, né, por essa região aqui também. E a partir daí, teve daí desenvolvimento de várias estradas para vários outros locais do país, do Brasil, e onde foi abrindo, né, aumentando os ramos de atuação, espalhando os ramos de atuação da Polícia Rodoviária Federal até os padrões que a gente vê atualmente com ela presente, né, em todos os 27 estados da federação, né? Todas as unidades federativas, tá? Então, vamos voltando aqui, ó. Falamos, né, dessa situação, surgimento do CONTRAN. Agora a gente falou aqui de 1943, agora a gente vai dar um salto rapidinho aqui, ó, para 1945, quando em 27 de dezembro a gente tem a lei conhecida, né? Essa lei ficou conhecida como Lei Jopper, né? A do Maurício Jopper, que então era secretário da Aviação e Desenvolvimento da região. Então, no 27 de dezembro de 1945, cria-se a Lei Jopper. O que é essa lei que ficou apelidada com o nome, né, de quem expediu a situação para que o presidente assinasse, para quem encaminhasse para que o presidente assinasse? O Maurício Jopper encaminhou e a ele foi dado o nome carinhoso dessa lei. Gente, esta lei, ela é considerada a lei áurea, assim, do desenvolvimento das rodovias. Ela é como se fosse uma lei super importante. Por quê? O que ela fez, gente? Ela trouxe aqui, a gente falou do DNR, né? Essa lei, ela veio dar autonomia para o DNR. Ela dando autonomia para o DNR efetivamente passou a exercer o seu poder de polícia. Se ele tem autonomia administrativa ali, como ele teve, né, foi implementado mais autonomia administrativa, mais autonomia financeira, ele efetivamente teve poder de polícia para poder atuar, para poder fazer. Então, essa lei que deu esse poder a mais para o DNR, ela ficou conhecida como a Lei Áurea, né? A Lei Áurea das Estradas, né? A Lei Áurea das Estradas de Rodagem. Mas não só isso, gente. Quando ela efetivamente deu autonomia, quando ela efetivamente implementou recursos e efetivamente pôde se implementar o policiamento, aí sim, em 1945, se criou o nome que tem hoje de Polícia Rodoviária Federal. Então, a partir daí, veio o nome porque efetivamente ia exercer o que se chama de policiamento, de poder de polícia, aí eles passaram a se chamar Polícia Rodoviária Federal. Então, esse nome de Polícia Rodoviária Federal veio com o implemento da Lei Jopper, tá, gente? Olha só. Lembra que eu falei para vocês? Eu falei para vocês naquele segundinho lá. Falei, se liguem nas datas. Se liguem nas datas aqui que a gente está falando. Então, falei para vocês, olha lá. O que a gente falou? 24 de julho de 1928. Não foi criado o primeiro embrião que deu surgimento à então hoje PRF? A Polícia das Estradas de Rodagem, que virou hoje PRF. Então,
Até hoje, no dia 24 de julho, a gente comemora o dia da PRF. Aqui é o dia da PRF. Que, por sinal, é uma jovem senhora que fez 90 anos, né, gente? Tá? Então, a PRF fez 90 anos, né? E no dia 24 de julho, a gente comemora o dia da PRF. E o dia 23? Lembra que eu falei para vocês que era um dia importante também? Comemorado até hoje, onde foram chamados os 13 primeiros inspetores de tráfego? Lembra lá? Então, o que acontece aqui? No dia 23 de julho, o que a gente comemora? A gente comemora o dia do PRF. Aqui onde se compôs o primeiro quadro, ok? Então, a gente comemora o dia da PRF, o dia 24 de julho, o dia da PRF, da instituição PRF, da corporação PRF. E no dia 23 de julho, a gente comemora o dia do policial rodoviário federal. É o dia do PRF. Gente, foi um prazer passar essa videodica para vocês. Espero que vocês acompanhem as nossas aulas, que gostem. Gente, força, garra, joguem duro com os estudos, que a aprovação de vocês vai vir com certeza se vocês estudarem pra caramba, ralarem pra caramba. Que é isso aí, sangue nos olhos, que agora a gente tá na reta final, galera. Beijo, bons estudos para vocês. Até a próxima.